Mulheres de Esperança. Bem-vinda a mais um Mulheres de Esperança. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e sensível: ser órfã. O que acontece quando enfrentamos a perda dos nossos pais? Como isso afeta a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos e até a forma como nos vemos a nós mesmas. Olá Sónia, olá querida ouvinte. Muitas mulheres passam por essa experiência em diferentes momentos da vida. Algumas perderam os pais muito cedo, outras na idade adulta, mas a verdade é que essa ausência tem impacto na forma como vivemos e nos relacionamos com os outros. E não importa a idade, a perda de um pai ou de uma mãe deixa marcas. Algumas dessas marcas podem tornar-se feridas que levamos por muito tempo. Outras são transformadas em força e superadas. Hoje queremos refletir juntas sobre esta jornada, partilhar experiências e encontrar esperança no meio da dor. Fica connosco. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Ao contrário daquilo que temos tendência a achar, a forma como cada pessoa vive o luto é única em intensidade, tempo ou formas de se exprimir. E às vezes confundimos a intensidade das formas de expressão, tristeza, choro, etc., com a intensidade da dor. Ou seja, alguém pode até não demonstrar, mas estar a sofrer muito. É verdade, Sónia. E para além disso, o luto não é um processo linear. Isso pode ser uma das partes mais difíceis de aceitar. Há dias em que conseguimos seguir em frente e outros em que a saudade pesa, como se tivéssemos acabado de perder um dos nossos pais. Não significa que estamos a regredir, mas que o luto é algo dinâmico, que se manifesta de diferentes formas ao longo da vida. Especialistas em luto, como a doutora Elizabeth Kubler-Ross, explicam que o luto acontece em fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Mas a verdade é que não vivemos essas fases de forma linear. Podemos sentir que já aceitámos a perda e, de repente, um acontecimento desperta novamente a dor. Isso não significa que estamos a andar para trás, mas sim que a perda faz parte da nossa história e continuará a influenciar-nos de diferentes maneiras. Esse aspecto é mesmo muito importante. E este tipo de processo de cura acontece em vários contextos da nossa vida. Verdade, Inês. E depois há também o impacto no dia-a-dia. Pequenas coisas podem lembrar-nos dos nossos pais. Um cheiro, uma música, o prato favorito. Sim. Há datas que pesam mais, como aniversários, Natal, ou até momentos em que gostaríamos que eles estivessem perto para celebrar uma conquista. Mas ao mesmo tempo há formas de mantermos a sua memória viva, de os honrarmos e de encontrarmos consolo no amor que recebemos deles enquanto estiveram connosco. Viver a realidade de tudo isso que acabaste de dizer é muito intenso. Olha, segundo um estudo da American Psychological Association, pessoas que conseguem integrar a perda dos pais na sua narrativa de vida têm um processo de adaptação emocional mais saudável. Isso significa que o luto não é apenas tristeza, mas também uma oportunidade para encontrarmos significado e ressignificarmos a nossa história com aquilo que herdamos emocionalmente deles. É verdade, acho tão bonito. Não se trata de viver presa ao passado, mas de honrar aqueles que amamos muito. E às vezes honrá-los é mesmo conseguir avançar. Sim. Outro aspecto interessante é que muitas mulheres que perdem os pais cedo desenvolvem uma força e independência impressionantes. A adversidade ensina-nos a encontrar novas formas de apoio, a criar laços mais fortes com amigos ou outros familiares e até a descobrir recursos internos que desconhecíamos. Mas, ao mesmo tempo, o luto pode ser cansativo. Há dias em que a energia para continuar parece faltar e isso também é normal. É. O luto exige tempo, paciência e compreensão de que é um processo dinâmico. Além disso, há momentos em que a ausência dos nossos pais se manifesta de maneira inesperada. Um conselho que normalmente daríamos por garantido, um abraço que nos faltou numa situação difícil ou até mesmo a falta de alguém que nos conhecia desde sempre. Essas ausências podem ser sentidas em momentos de grande alegria, por exemplo, como num casamento ou no nascimento de um filho, mas também nos desafios da vida, quando gostaríamos de ouvir a voz deles a guiar-nos. Olha, sabes, isso fez-me lembrar de uma questão muito importante, porque pode ter muito impacto na nossa vida.
Muitas mulheres órfãs podem sentir uma necessidade de validação externa, tentando preencher o vazio deixado pela perda. O que queres dizer com necessidade de validação externa? Necessidade de que alguém lhes diga que estão a fazer bem, a ir bem? Sim, é isso? Sim. Esta necessidade de validação externa pode manifestar-se de várias formas. Por exemplo, a necessidade de ser constantemente elogiada e reconhecida, o esforço para corresponder a expectativas externas ou até a busca de sucesso profissional para compensar a ausência parental. Há também quem procure nos relacionamentos amorosos uma figura de apoio emocional semelhante à que perdeu. Sim. O que pode gerar dependências ou padrões de relacionamento disfuncionais. Sim, estou a ver. É um ponto muito relevante, sim, porque pode influenciar em muito as nossas decisões e o nosso futuro. Quando nos tornamos conscientes dessa necessidade de aprovação externa, conseguimos trabalhar para construir uma autoestima sólida, baseada no nosso valor real e não no que os outros dizem ou esperam de nós, não é? Sim, verdade. E algo também muito importante é o luto não precisa de ser vivido sozinha. Muitas vezes o isolamento pode parecer um refúgio, mas partilhar a dor com amigos, familiares ou até um profissional pode ajudar-nos a encontrar novas perspectivas e novas formas de lidar com a perda. Um estudo do National Institute of Mental Health revela que pessoas que procuram apoio emocional e falam sobre a sua dor apresentam maior capacidade de resiliência a longo prazo. Muito importante isto que acabaste de referir. E precisamos de lembrar é que o luto não tem um prazo de validade também, não é? Pode ser mais intenso numas fases do que noutras, mas não define quem somos. É uma parte da nossa história, mas também não é a única. À medida que aprendemos a carregar essa ausência, também descobrimos que ainda há muito para viver, para amar, para experimentar. Querido ouvinte, se te identificas com alguma destas realidades, queremos lembrar-te de que há caminhos para a superação. Voltamos daqui a pouco para partilhar mais um pouco sobre esses caminhos. Até já. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Até agora refletimos sobre o impacto do luto na nossa vida diária. Vimos como ele não é linear, como se manifesta de formas diferentes e como pode influenciar as nossas emoções, relações e até mesmo a nossa identidade. Sim, falámos como as pequenas coisas do dia-a-dia nos fazem sentir a ausência, sobre a necessidade de validação externa e sobre como a sociedade, por vezes, não compreende totalmente este processo. Mas também vimos que existe uma força que surge da adversidade que nos ajuda a seguir em frente. E é precisamente neste ponto que queremos focar agora. Como podemos encontrar cura para estas feridas? Como podemos superar o luto sem esquecer, sem apagar as memórias, mas também sem ficarmos presas à dor? Há um lugar onde encontramos respostas e consolo verdadeiro, a nossa fé. A Bíblia dá-nos uma promessa poderosa. Deus é Pai dos órfãos. No Salmo 68:5 lemos: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus na sua santa morada. Esta é uma verdade poderosa. É claro que não vamos pegar no telemóvel e ligar, como ligaríamos ao nosso pai a pedir um conselho ou saborear aquela comida da mãe. Mas quer dizer que aquelas necessidades de proteção, aceitação, cuidado podem ser supridas ao relacionarmos-nos com Deus. Deus vê a nossa dor. Ele sabe o que significa sentir perda e abandono. Ele promete ser um pai presente, fiel e cheio de amor. Muitas vezes tentamos procurar segurança em coisas externas, mas Deus convida-nos a lançar sobre Ele as nossas angústias. E olha que isto não é apenas uma frase bonita. No livro de Isaías, Deus diz-nos diretamente: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Ele não só compreende a nossa dor, mas quer fortalecer-nos para continuarmos. Então, como podemos aplicar esta verdade na nossa vida? Primeiro, reconhecendo que não precisamos carregar essa dor sozinhas. É normal sentirmos tristeza, saudade, até momentos de revolta, mas Deus não nos deixa sozinhas nessas emoções. Podemos levá-las até Ele e também contar com amigas, família ou mesmo a ajuda de um profissional.
Segundo, rodearmos-nos de pessoas que nos amam e que nos ajudam a encontrar esperança. As amizades e a família da fé podem ser um suporte fundamental neste caminho. O luto partilhado é sempre mais leve do que o luto vivido isoladamente. E por fim, lembrar que a nossa identidade não está definida pela presença ou ausência dos nossos pais, mas pelo amor de Deus por nós. A Bíblia diz que somos filhas amadas e que nunca estaremos sozinhas ou abandonadas, porque Deus está connosco, mesmo que fisicamente não esteja mais ninguém. Isto é intenso, Sónia, é mesmo. Querida amiga, se este é um tema que mexe contigo, queremos lembrar-te que não estás sozinha. Deus é um Pai amoroso que cuida de ti, que conhece a tua dor e que deseja encher o teu coração de esperança. Se perdeste os teus pais, se te sentes órfã emocionalmente ou se estás a atravessar um luto, lembra-te disto. Deus é o teu refúgio e o teu consolo. Envia-nos mensagem nas redes sociais para que possas conversar um pouco. Continua a acompanhar o Mulheres de Esperança nas nossas plataformas digitais e partilha connosco o que mais te tocou neste programa. Até ao próximo episódio e... Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.